mais de meio século exercendo uma profissão sem ter a formação adequada. Parece absurdo, mas aconteceu com um dentista baiano. O caso era tão inusitado que ele teve a situação funcional regularizada por ordem da Justiça. Viviane Rosa conta essa história e explica por que ela não pode servir de exemplo para outros profissionais. Daniel não tinha nem terminado o antigo 2º grau quando começou a trabalhar como dentista. Isso foi há 26 anos. Ele conta que, na época, não teve aula teórica. Aprendeu tudo na prática com um homem que atuava na área, mas que também nunca havia frequentado a faculdade. Chegava pacientes dele com emergência, curativo que caía, alguma dor de dente. E eu fui mexendo e fui ajudando. E querendo fazer algo e fui adquirindo a prática, fui adquirindo conhecimento. Na época, a situação de Daniel não era exceção, pelo contrário. Em cidades pequenas como a que ele mora, a odontologia foi dominada durante muitos anos por dentistas sem formação acadêmica, os chamados práticos. Tinha muito mais prático do que formado. Essa é a realidade. Ele lembra que quando abriu o primeiro consultório, oferecia todo tipo de procedimento. Conta que teve muitas dificuldades e chegou a enfrentar situações constrangedoras. Eu lembro que eu fui extrair o dente de uma senhora e eu não tinha muita noção. E aqueles dentes quebraram, né? As raízes ficaram e eu não tinha... Peguei um táxi, coloquei a paciente, fui no consultório do seu Wilson, né? Que Deus abençoe o seu Wilson por isso. Me ajudou. Me ensinou, inclusive, reforçou a anestesia, me ensinou e tal, da maneira dele, que ele também não era formado. Mas foi um socorro. Episódios parecidos se repetiram muitas vezes durante os 9 anos em que Daniel atuou como dentista prático. Cada vez mais incomodado com a situação, ele decidiu terminar o colégio e encarar a faculdade de odontologia. Já são 17 anos desde a formatura e hoje ele não tem dúvida. Tomou a decisão correta ao sair da ilegalidade e, principalmente, ao buscar conhecimento. À medida que ia explicando, a minha mente ia abrindo como um leque. E eu ia entendendo por que meu paciente tinha uma alveolite, né? Por que dava uma hemorragia. Mas nem todos os práticos daquela época seguiram o caminho da universidade. E muitos deles continuam trabalhando na área. Todos atendem dentro de casa, num fundo que não aparece, que não é comercial. E com isso, quando é pego, aí ele vai responder, logicamente, criminalmente. Há menos de um mês, este homem foi preso em flagrante por exercício ilegal da profissão. Segundo o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, o falso dentista contratou um profissional de fachada para abrir esta clínica na cidade satélite de Ceilândia, onde atendia há mais de um ano. Quando a polícia chegou, Marcelo Cabral Borges estava terminando uma cirurgia. Agora responde a um processo e, se condenado, pode pegar até 2 anos de cadeia. A pena é pequena. Se tivesse uma pena mais severa, talvez não existiria tanto. Hoje, eu sou antidentista prático. Eu acho uma covardia, eu acho uma maldade. Primeiro, com o seu próprio paciente, porque você está exercendo uma coisa sem o conhecimento devido. Segundo, até com os próprios colegas, porque eu sei o que é passar por uma faculdade. Esse ano, outro caso envolvendo o exercício da odontologia chegou à justiça. E a situação é no mínimo curiosa, porque dessa vez é um dentista prático que está processando o conselho da categoria. É que apesar de não ter formação, ele quer o registro profissional. Como a entidade negou o pedido, o homem decidiu brigar na justiça. Parece estranho, mas aqui no Tribunal Regional Federal em Brasília, o homem conseguiu provar que foi injustiçado. O juiz que analisou o processo começa esclarecendo. O caso é uma exceção. Explica que o homem tem provas de que trabalha como dentista prático desde 1956 e que a lei que criou os conselhos de odontologia em 64, 9 anos mais tarde, determina que quem atuava na área antes disso não precisa ter o diploma. A situação particular dele estava completamente acompanhada pela lei. Ele tinha a certidão de que já exercia a função de dentista prático da Secretaria de Saúde, como previa a lei, e exercia já há mais de 10 anos, quando saiu a regulamentação do Conselho.
Mesmo sendo um caso raro, esse professor de odontologia vê a concessão com receio. Eu vejo com muita preocupação, certo? Porque eu não sei se esse profissional ele está qualificado a fazer todo e qualquer procedimento da odontologia. O presidente do Conselho de Odontologia do DF também é taxativo. Antigamente, quando não existiam os cursos de odontologia, quando não existiam os conselhos para fiscalizar a profissão, tudo bem, até era aceitável, né, entre aspas. Mas depois da criação da normatização, é inadmissível, é inadmissível. Já para o juiz, não há polêmicas. Se existe uma lei que determina o que deve ser feito nesses casos, ela tem de ser cumprida. O magistrado também faz questão de mencionar outro ponto. Ele já trabalhava em 56, é uma pessoa com mais de 70 anos de idade. Provavelmente ele esteja até aposentado. É um reconhecimento moral. Mas que fique claro, a decisão judicial vale só para este caso. E quem insistir em atuar como dentista sem ter a formação adequada, não só pode, como deve ser denunciado. Então a gente não pode procurar um profissional da saúde simplesmente porque tem uma placa fixada em algum local, um preço camarada, digamos assim, e a gente entra lá e se submete. É necessário que a gente saiba se ele é profissional, tem uma origem de formação e se ele tem inscrição no local. Quem já passou pela experiência de trabalhar de forma ilegal, hoje orienta. A melhor escolha é fazer uma faculdade. Se ele não puder, pare de trabalhar então. Vai fazer outra coisa. Sabe por quê? Porque nós, dentistas, médicos, da área de saúde, enfim, nós mexemos com vida, né? E isso é muito sério.